Perceba que, para fazer as afirmativas, a gente não vai precisar do uso de auxiliar. Você já vai entender isso. Mas primeiro comece construindo esse mapa mental na sua cabeça. Afirmativas, negativas e perguntas. E a gente vai começar agora entendendo como que eu faço frases afirmativas no presente do inglês. Então, basicamente, para você construir uma frase no presente no inglês, você vai precisar de uma dessas pessoas que a gente falou ali antes, dos grupinhos, do primeiro e do segundo, né? Temos aqui também separado, né? O primeiro grupinho e o segundo grupinho de pessoas. E o verbo, simplesmente é isso que eu preciso para falar uma ação. No português também é assim, só que em português cada verbo tem uma forma diferente. No inglês é praticamente tudo igual, a gente só vai repetir o verbo, praticamente isso. Então, para falar eles leem, eu simplesmente vou pegar o eles e colocar o verbo ler. They read. Para falar ele gosta, eu vou pegar o ele, que é o he, e o verbo like. Só que aí, para a terceira pessoa, a gente vai ter uma regrinha diferente. A gente vai ter que colocar o S no final do verbo. Em geral, essa é a regra, tá? Colocar o S, principalmente quando você está falando. Quase sempre vai dar a impressão de que você simplesmente está falando mais um S. Escrevendo, a gente vai ter umas regrinhas a mais que a gente já vai falar. Por exemplo, também aqui, ó, eu trabalho. Eu simplesmente, no inglês, eu pego o I, que é o eu, e o verbo trabalhar, só que sem o to na frente, porque é eu trabalho. I work. E esse forma o presente simples básico do inglês. Então, para todas as pessoas, a gente pode construir frases com verbos. Aqui a gente tem 7 verbos bem básicos do inglês, que a gente vai falar sobre eles agora, e aqui várias composições que a gente pode fazer. Então, por exemplo, I read, eu leio, e we like, nós gostamos. You work, você ou vocês trabalham. They live, eles ou elas moram ou vivem, porque o verbo to live pode ser morar ou viver, tanto faz, depende do contexto. Aqui eu tenho também o eu assisto, I watch. Nós fazemos, we do. Você tem, you have. Simples, né? Você só tem que ligar o seu alerta quando você for para este grupinho aqui que eu te falei, né? Eu te falei, memoriza ele de forma diferente, porque ele vai se comportar de forma diferente em várias situações. Então, aqui, como eu falei, a gente vai meio que colocar um S no final. Então, para dizer ele lê no presente, lembrando que a gente aqui só está no presente ainda, eu vou falar he reads. Para falar ela gosta, she likes. E como que eu digo trabalha? Aí é que eu vou usar o it works. Na maioria das vezes, o it, quando tá no português, ele vai ficar oculto. É como se eu não falasse nada, como se eu não tivesse alguém fazendo a ação no português. Mas no inglês eu vou ter o it, tá? Como que eu falo? Ele mora ou ele vive. He lives. Ela assiste. She watches. Olha como eu tenho o E. Você já vai entender essa regra, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. O do, ele vira does. Ou seja, como é que eu digo ela faz? She does. E aqui esse cara é uma exceção. De have, ele vai passar a ser has. Só ele que é assim, tá? Ele é uma exceção mesmo. Então, para dizer ele tem, que o to have é o verbo ter, eu vou falar he has. She has. It has. Então, assim que a gente constrói frases básicas do inglês. É claro, a gente vai ter mais um complemento depois, mas basicamente eu vou começar a frase afirmativa simplesmente dessa forma. Vamos aplicar em alguns exemplos aqui. Eu vou ler a frase em inglês que está aí no seu material e vou depois traduzi-la. Aproveite que nesse momento onde você vai aprender alguns vocabulários novos, algumas formas de falar, onde você pode repetir em voz alta e mais do que nunca, quem é de anotar, aproveita e anota. Se você gosta de estar anotando, é a hora de começar a fazer o seu caderninho de vocabulário. Então vamos lá, vou ler em inglês e você pode repetir em voz alta se você quiser, só parar o vídeo. I work in a shop. My brother works in a bank. Traduzindo, eu trabalho em uma loja. Meu irmão
trabalha em um banco. Por que a gente botou works aqui? Conjugamos aqui, ó, como se fosse para terceira pessoa do singular, que eu disse para você que você pode chamar dessa forma. Porque meu irmão é ele. Então, nem sempre o nosso sujeito vai estar num pronome explícito. Às vezes não, às vezes vai ser alguém de fato que faz essa ação, alguém determinado. E nesse caso é meu irmão. Meu irmão trabalha em um banco. A próxima. Lucy lives in London. Her parents live in Scotland. Ou seja, Lucy trabalha em Londres. Lucy é she, né? Lucy mora em Londres. Ou seja, Lucy lives in London. She lives in London. E aqui eu tenho her parents live in Scotland. Ou seja, os pais dela, sim, a palavra parents significa pais e não parentes, tá? Isso é um falso amigo, é um falso... Ele tá querendo te enganar, mas na verdade ele significa pais. Os pais dela moram na Escócia. Scotland é o país Escócia. Ou seja, live tá como se fosse dessa galera aqui, porque os pais dela são eles. Eles moram na Escócia. Então você tem que ter esse discernimento de saber substituir para saber como conjugar o verbo. Mas isso automatiza com o tempo. Você não vai precisar ficar pensando nisso o tempo todo. Mais uma frase. It rains a lot in winter. It rains a lot in winter. Ou seja, chove muito no inverno. O verbo rain, que é o verbo chover, mas eu posso usar o verbo chover para pessoas, tipo, eu chovo? Não, né? Isso não existe. No inglês também não. O verbo chover não é um verbo que pode se usar para pessoas. Então, ele sempre vai vir acompanhado do it. Isso você já pode memorizar. It rains a lot in winter. Chove muito no inverno. E o a lot é uma das formas de falar muito no inglês. A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Por fim, vamos aplicar aquele cara que eu falei para você, que é uma exceção, que é o have. Não é uma regra, ele não segue regra nenhuma. Simplesmente o have vira has. E a gente tem que decorar isso. Para he, she ou it vai ser has. Por exemplo, a expressão tomar um banho é to have a shower. To have a shower. Tomar banho. Então, para dizer que o Joe toma banho todo dia, eu vou falar Joe, que é ele, has a shower every day. Joe has a shower every day. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dessa regra que eu te falei. É uma regra um pouquinho chata, gramatical. Você não é obrigado a ficar decorando todos os detalhes, mas é bom você ter uma noção de como funciona essa regra. Então, quando o verbo tiver para he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular, a gente vai precisar mudar ele no presente. Você já aprendeu isso. Mas quais são as regras? Basicamente, você sempre vai botar só o S. Na maioria dos verbos é só colocar o S. Mas, alguns verbos, você vai ter que colocar um E e um S. Quando? Depois, né? No caso, quando esse verbo terminar com S, SH e CH. Por exemplo, temos aqui o verbo pass, que é o verbo passar. Ele termina com S. Então, para colocá-lo na terceira pessoa, por exemplo, ele passa, ela passa, tem que ser he passes. Eu tenho que botar um E e um S, tá? Dica para decorar isso: não existe 3 S's no inglês em sequência, tá? Então, obviamente que eu não poderia colocar só um S aqui. Então, você acaba colocando o E como um artifício para poder construir essa palavra. O verbo que termina com SH, o verbo finish, que é o verbo terminar, né? To finish. Eu termino, I finish. Mas se for na terceira pessoa, he, she ou it finishes. Termina com SH, a gente vai botar o ES. Mesma coisa aqui, o verbo watch, que é o verbo assistir, já falamos sobre ele. Termina com CH, então eu vou acrescentar o E e o S. Watches. E sim, você tem que falar a pronúncia do E, porque senão não precisa dele ali, né? Se fosse para não usá-lo, não teríamos ele nessa situação. Watches, finishes, passes.
Verbos terminados em Y. A regra geral é que você tire o Y e substitua por IES. Por exemplo, o verbo study. Studies. Falando, parece que eu simplesmente estou botando o S, né? E é isso mesmo. Mas escrevendo, eu tiro o Y e coloco o I, o E e o S. O verbo try, mesma coisa, ele termina com Y. Então, eu vou simplesmente colocar o I, o E e o S no lugar do Y. Falando, gente, não muda muita coisa. A pronúncia acaba sendo muito semelhante. Por exemplo, ela estuda. She studies. Ele tenta, que é o verbo try. Ele tenta. He tries. Então, você não precisa se preocupar tanto quando estiver falando, mas sim quando estiver escrevendo. É importante também você observar que, veja que antes do Y eu tenho uma consoante, ó. Antes do Y eu tenho uma consoante. E aqui é muito importante a gente relembrar desse conceito de vogais e consoantes. A gente usa muito isso no inglês. Então, quando você estiver falando vogais, você está falando de A, B, A, E, I, O, U. São 5, né? A, E, I, O, U. Pronto, são as vogais. O resto é tudo consoante. Ou seja, nessa regra aqui, ela só vai funcionar se antes do Y eu tiver uma consoante. Ok? E aqui D é uma consoante e R é uma consoante. Se antes do Y eu tiver uma vogal, aí simplesmente cai na regra geral, que é botar o S. No primeiro exercício vai ter um exemplo disso, no primeiro e no segundo exercício, se eu não me engano. Então, o vídeo de correção vai falar mais sobre isso. Então, é excepcional que você assista o vídeo de correção de atividades, porque lá a gente não vai apenas corrigir, a gente vai continuar reforçando o conteúdo. Eu vou te dar um exemplo disso lá nos exercícios. Por fim, a gente tem os verbos terminados em O, né? Que é uma vogal, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque todos os verbos terminados em O no inglês, a gente acrescenta o E e o S. Por isso que o do vira does. Olha como muda um pouquinho a pronúncia. Eu não vou falar do, does. Não, é do, does. Mesma coisa o go. O go vira goes. Go vira goes. Para a terceira pessoa, he, she ou it. Mas muito bem, isso aqui você vai aplicando com o tempo, não fique enlouquecidamente agora querendo decorar isso, porque com os exercícios, com a prática, você vai se acostumando e vai ficando natural para você, ok? Você não precisa ficar decorando regra, a não ser que você seja uma pessoa que precisa decorar regras para aprender. Mas não quebra sua cabeça com isso, ok? Vamos trazer leveza para esse processo de aprendizado. E agora a gente vai ler mais alguns exemplos aqui para você. Vamos fazer como a gente fez antes. Eu vou ler em voz alta a frase em inglês. Se você quiser, você pode repetir e depois eu traduzo ela. Aproveita que esse é o momento de absorver também vocabulário, como eu falei antes. Primeira frase. Acompanhe comigo. I like big cities. I like big cities. Ou seja, eu gosto de cidades grandes. Próxima frase. Your English is good. You speak very well. Your English is good. You speak very well. Traduzindo então, seu inglês é bom. Você fala muito bem. Ou seja, o verbo to speak é o verbo falar. Principalmente falar idiomas, ok? Mas pode ser falar com outras pessoas também. Próximo. Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Vamos traduzir. Tom trabalha pra caramba. Ele começa às 7h30 e termina às 8 horas da noite. Então, a gente tem o verbo trabalhar, o verbo começar e o verbo terminar. Todos eles conjugados para o Tom, que é uma terceira pessoa, é ele. Terceira pessoa do singular. Próxima frase. The earth goes round the sun. The earth goes around the sun. Eu botei um A, tá? Foi admitido aqui, mas era the earth goes round the sun. O que significa essa frase? A Terra gira
ao redor do Sol. Goes round é girar ao redor. Tipo, a gente não traduz ao pé da letra, né? Porque é o verbo go. O verbo go é o verbo ir. Mas aqui a gente está falando de um phrasal verb. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas o importante é que você entenda que significa a Terra gira ao redor do Sol, ok? E sim, a palavra earth, chatinha de falar, porque tem o TH, né? O tão tenebroso TH. E agora eu quero fazer um anexo aqui nessa aula para falar sobre isso, sobre o som do TH, tá? Primeiro de tudo, você não precisa saber fazer o som do TH para se comunicar em inglês, tá? Isso não é critério de aprovação para dizer que você é fluente ou não. Tem pessoas que têm muita facilidade de fazer o TH, tem pessoas que não. Duas dicas que eu te dou. Pratique. Mais para frente a gente vai falar mais sobre o TH, vou te dar mais dicas, mas primeiro pratique e tente desenvolver o seu TH, tá? Que é o som do F. Então perceba que é como se realmente eu tivesse a minha língua entre os dentes. E quando ele tá no final da palavra, aí é que ele é mais destacado. Earth, earth. Por que é tão difícil para a gente fazer? Porque a gente não tem esse som no português. A gente não é acostumado a fazê-lo desde pequenos. Então a gente não desenvolveu essa habilidade. Naturalmente, né? Não naturalmente. Mas como eu falei, algumas pessoas já têm mais facilidade, sai rapidão, tranquilo. Outras têm que trabalhar mais isso. Mas ainda assim, se você não consegue, mesmo assim, putz, prof, já tentei muito, a gente vai tentar aqui na sala, a gente vai praticar nos nossos encontros, mas se mesmo assim não sair, tá tudo bem, você não vai deixar de falar inglês por causa disso. Então você já começa tentando fazer o som do TH com a língua entre os dentes, mas se caso você tiver com muita dificuldade ainda, faz um som de F que fica melhor. Earth, earth. Não faça som de T, porque ele vai diferenciar muito da pronúncia. Preste atenção, olha como que seria o TH normal. Earth. É só pro ar entre os dentes. Earth. Como que eu sugiro que você faça se você ainda tem dificuldade? Earth. Earth. Agora, como que estaria errado? Earth. Earth. É um som completamente diferente. Então não tem som de T, tá, gente? Ele tem mais som de F do que som de T, apesar de ser escrito com T, né? TH. Voltando então aqui. Próxima frase, acompanhe comigo a penúltima frase desse slide. We do a lot of different things in our free time. We do a lot of different things in our free time. Nós fazemos muitas coisas diferentes no nosso tempo livre. Próxima frase. It costs a lot of money to build a hospital. It costs a lot of money to build a hospital. Traduzindo, lembra que quando eu tenho it na frente, eu não vou ter, no português eu não vou ter nada para traduzir? Não vou ter uma pessoa fazendo a ação? Ou seja, custa muito dinheiro construir, to build, é o verbo construir, um hospital. Custa muito dinheiro construir um hospital.